Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila, da Unidade Duque de Caxias. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 4 da nossa apostila de Geografia. Nós iremos começar a falar nesse capítulo sobre a divisão territorial do Brasil, sobre a divisão que o nosso país tem em estados, municípios, bairros. Vamos lá? Para a gente começar essa nossa aula, esse nosso conteúdo, eu separei aqui a história para vocês da Nina, da Beca, do Theo e da Nina. E aí eles começam assim: Pessoal, olha o que o meu tio me deu de presente. Ele viajou para a Rússia e me trouxe essa boneca. Ela se chama Matrioshka. Madre o quê? É uma boneca de madeira? Por que ela é especial? O que ela faz? É Madrioshka. Sim, ela é feita de madeira e tem várias bonecas dentro dela. Olha só, ao abrir o corpo de uma boneca, tem outra boneca. Ao abrir o corpo da segunda boneca, a outra. Que legal! As bonecas estavam umas dentro das outras e foram ficando cada vez menor. Estavam pequenas também. Legal mesmo. Viu só? São 5 bonequinhas em uma. Por que nós começamos a nossa aula sobre a questão da divisão do território do Brasil com essa história? Se você observou bem, as bonecas, elas foram diminuindo, né? Cada uma teve um tamanho. De uma saiu outra, consequentemente foram saindo outras, né? Saíram 5 bonecas. E aí, pensa no lugar que está a sua casa. A sua casa, ela está inserida num bairro, que é um pedaço pequeno. Esse bairro, ele está localizado no município, que é um pouco maior, que está numa cidade e vai aumentando. Essa cidade, ela está localizada no estado. No caso da gente, ela está localizada no estado do Rio de Janeiro. Desse estado, ela está localizada em um país, no Brasil. Vamos entender melhor aqui, ó. É como se a nossa casa estivesse aqui no bairro. Esse bairro está dentro desse município. Esse município está dentro desse estado. Esse estado está dentro do país. E o país está dentro do continente, que é maior ainda. Então, para que existem essas divisões? Essas divisões de território, de espaço, existem para uma melhor organização. E falando do Brasil, vamos lá descobrir sobre o nosso país. O Brasil, o nome do nosso país, né, que é República Federativa do Brasil, é um país muito grande. Ele é o quinto maior país do mundo. Ele perde para os Estados Unidos, ele perde para a China, mas o nosso país ele é muito grande. E aí, se a gente observar no mapa aqui ao lado, a gente vai ver que o nosso país ele está dividido em regiões. Nós vamos entender já já essas regiões. E aí esse território ele precisa ser bem administrado, ele precisa ser organizado. Então ele foi dividido em unidades políticas administrativas. Por exemplo, no local onde você mora, tem a cidade, né? Nessa cidade tem uma prefeitura. Então o prefeito ele organiza essa cidade que você está inserida. E aí tem o estado. No estado também tem uma prefeitura que auxilia nessa cidade. O nosso país, ele tem 27 unidades federativas. Porém, são 26 estados e o Distrito Federal, que é aqui, ó, onde está Brasília. Brasília é a nossa capital. Esses estados são divididos em unidades políticas administrativas. Então, em cada estado tem lá a sua prefeitura para organizar e administrar. Que aí tem os municípios. Essas políticas, né, esses político-administrativos são os municípios. E uma federação, todas as unidades federativas e municípios estão associados, estão ligados com o governo central do país, que é o governo federal. O Distrito Federal, ele não é um estado.
né? A gente pode ler, ó, Distrito Federal não é um estado, portanto, não possui municípios. Ele é uma unidade federativa autônoma, independente e composta por 30 regiões administrativas, que a gente coloca como sigla RA. É uma exceção, a gente tira só Brasília, que Brasília, como eu disse anteriormente aqui, ó, Brasília, lá bem no mesinho, abaixo de Goiás, na parte amarela, na região centro-oeste, Brasília é a nossa capital. E aí, dentro lá do Distrito Federal, que tem essas regiões administrativas, a gente diz que, tirando o Distrito Federal, né, que é a sede do governo, onde fica o nosso governo, né, que tem um palácio lá, essas outras regiões, elas são conhecidas como cidades satélites. O que são essas cidades satélites? Essas cidades satélites, elas não têm autonomia, independência política nenhuma. Elas são dirigidas, são organizadas por uma pessoa que é nomeada por esse governo. E aí, a princípio, né, ela seria considerada uma cidade dormitório. O que é uma cidade dormitório? É o lugar onde as pessoas vão para dormir, para morar, mas trabalham em outros lugares. Elas saem dessa cidade que ela vive para trabalhar em outro lugar. E aí tem um centro urbano nessas cidades satélites, né? A princípio era essa a ideia das cidades satélites. E aí a gente pode ver mais abaixo que o distrito é um tipo de divisão territorial, divisão de espaço. O Distrito Federal é uma unidade federativa com governo autônomo, independente. Isso tudo você vai encontrar lá na nossa página 274. Vamos entender um pouquinho melhor essa divisão do nosso país, como que a gente faz a leitura de um mapa. Na página seguinte, lá na página 275 da sua apostila, você vai ver esse mapa, que é a divisão política. Esse mapa, ele é atual, é de agora. Com o passar do tempo, os mapas eles também sofrem modificações de acordo com as demandas, né? Podem existir conflitos de territórios, e aí um pode pegar o espaço do outro. Isso a gente vai entender um pouquinho até melhor quando a gente falar sobre as divisas. E aí, para a gente entender esse mapa, observe e vai acompanhando com o mouse, né? A gente tem Fortaleza, que é o principal município aí do estado, no caso do Ceará. E aí tem Fortaleza. A capital é município sede, lá onde tem o governo estadual. No nosso caso aqui no Rio de Janeiro, a nossa capital sede do nosso estado é a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem aqui no Acre, a gente tem como exemplo as unidades federativas. Acre, Mato Grosso, Bahia. Como que a gente representa no mapa essas unidades federativas? A gente representa com 2 letras maiúsculas. Então, ó, SP São Paulo, SC Santa Catarina e assim vai. Aqui, bem no meio, a gente tem o Distrito Federal. O Distrito Federal, como a gente viu, é a única unidade federativa que não é formada por municípios. Dentro desse espaço não tem os municípios. E divide-se em regiões administrativas. A gente viu isso na página anterior aqui da nossa aula. E aí a gente vê que aqui, Cuiabá, todos os estados são formados por municípios. Então, todos os estados são formados por município, exceto que a gente viu o Distrito Federal. O nosso Brasil tem 27 unidades federativas. Dentro dessas 27, 26 são os estados e um que é o Distrito Federal. Brasília é a capital do Brasil, é onde está localizada a sede do governo federal. Então, o nosso governo federal, né, que organiza todo o nosso Brasil, ele fica no Distrito Federal, lá em Brasília, certo? Na página seguinte, a gente vai ver agora a relação dos municípios. Observa bem esse município aqui. Esse é o município do estado de Sergipe, né? Na verdade, não é um município, aqui é um mapa onde tem os municípios. Os municípios, eles estão de cor colorida, se você observar. Observa bem
que as partes coloridas, cada uma tem um tamanho diferente. Então, o município não tem um tamanho padronizado. Cada município tem o seu tamanho. Os municípios, eles são formados pela área rural e pela área urbana. Nessa área urbana está localizada a cidade. E nessa cidade a gente encontra a prefeitura. No caso aqui do mapa do estado de Sergipe, na legenda, que é muito comum a gente ver em mapas, tem aqui, ó, capital do estado. Então, a capital do estado de Sergipe é Aracaju. O limite estadual, que é essa linha mais grossa aqui no nosso mapa, é o que determina o tamanho desse estado. É o limite dele. E tem o limite municipal, que são essas linhas bem mais fraquinhas, entre as cores coloridas aí do nosso mapa. Mais adiante, vamos ver sobre os diferentes tipos de limites e divisas territoriais. Ó, voltando aqui, a gente viu essa questão desse limite estadual. Então, esse limite estadual é o que determina o limite, o espaço desse estado. A gente vai entender agora um pouco melhor. Como que existem esses limites? A gente tem os limites de municípios, os limites municipais, que a gente divide, né? Que separa um município de outro. A gente tem a divisa de estados, que divide um estado do outro. E a gente tem a fronteira, que é o que separa um país do outro. Esse espaço é determinado por limite e é uma forma de controle e administração. Então, determinam-se esses espaços, esses territórios, para se ter um controle melhor. Então, a gente tem 3 tipos de limites e divisas, né? A gente tem o limite municipal, a gente tem a divisa de estados, a gente tem a fronteira. A fronteira também é conhecida como fronteiração. Eu posso falar, por exemplo, que entre o Brasil e o Uruguai tem uma fronteiração, tem esse limite aí, essa divisa desse território, desse espaço. Como é que a gente consegue imaginar essas divisões? Imagina agora você no cômodo que você está na sua casa. Vamos supor que você esteja sentado na sala. O que divide aí da sua casa um cômodo do outro? São as paredes. Então, isso é o seu limite. E cada cômodo a gente tem uma determinada tarefa, né? Algumas tarefas que são daqueles cômodos, daquele cômodo. Por exemplo, no banheiro, eu não vou ficar assistindo televisão. Eu tenho uma regra para utilizar aquele cômodo, aquela divisa. Isso acontece também com os estados, com as fronteiras, né? Com os municípios. Por isso que é uma forma da gente organizar. Existem regras, existem combinados. Quer ver um outro exemplo muito simples? A sua sala de aula. O que determina o espaço da sua sala de aula em relação às outras? É a parede que divide. Essa parede divide. Dentro da sua sala de aula tem regras, tem combinados que servem para que a boa convivência entre você, entre os seus amigos, com a sua professora, vocês consigam viver bem. Então, também existem regras nos municípios, nos estados, nas fronteiras, para a gente poder ter uma boa convivência e termos uma sociedade melhor. E aí, vamos continuar. Como os limites são estabelecidos? A gente viu que na sala de aula os limites são estabelecidos pela parede. Aqui, no caso, os limites entre os territórios, entre um espaço e outro, são sempre determinados, né, por questões, às vezes, até de conflitos, ou a gente pode ter uma divisão através de uma ponte, de elementos que são construídos pelos homens. Esses limites, ao longo do tempo, podem sofrer alterações. E eles foram determinados ao longo desse tempo, não foi nada já estabelecido, pronto, né? Com o passar do tempo, os limites foram determinados. Ao longo do tempo, eles também podem ser alterados. Por meio de quê? Conflitos ou de acordo entre os governos, depende de um país com outros. Como eles são demarcados, como eles são definidos?
podem ter uma linha imaginária, como a gente pode aqui observar no mapa, ó. Essa aqui é uma linha imaginária, ó. Vai observando a setinha, ó. É só a gente ler também a legenda. Essa daqui, ó, a gente diz que é a fronteira, porque é a fronteira do país. Aqui é o Brasil. Aqui tem outros países. Então, essa fronteira, essa linha imaginária, ela determina um espaço, um território entre o Brasil e os demais países que estão ao seu redor. A gente também tem a fronteira, né? O limite do estado, ó. Essas linhas mais fininhas dentro do mapa, elas são as linhas que determinam o limite de cada estado, o espaço de cada estado. Então, essas são as linhas imaginárias, mas não apenas por linhas imaginárias que a gente pode determinar esses limites. Para que os limites, divisas e fronteiras sejam criados e demarcados, a gente pode utilizar elementos construídos pelas pessoas, né? Os elementos artificiais, humanizados, né? Placas, igual a gente viu anteriormente, né? Rodovias que interligam um lugar ao outro, ferrovias, pontes e também podem ser demarcados por elementos da natureza, os elementos naturais, como os rios, né? Topos de montanhas, lagos. Você provavelmente já deve ter visto aquelas placas, ó, essa daqui que a gente viu anteriormente em algum lugar. Caso você não tenha visto, quando você puder sair, comece a observar se você não encontra placas escritas assim, limites de município, que aí você sabe que ali terminou o município para começar outro, certo? E aí a gente entra agora na parte da região. O Brasil ele é todo organizado. Ele é organizado também em regiões. Aqui a gente tem 5 regiões. Cada região está determinada por uma cor. A gente tem região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste. E como que se determina, né, essa questão do espaço de cada região? A gente dá até um nome que essa divisa desse espaço aqui, a gente nomeia, chama de regionalização. E para acontecer essa regionalização, né, para determinar essa questão de região, para região, de espaço para espaço, são escolhidos alguns critérios, algumas características, como os elementos naturais, vegetação, relevo, clima, econômicos e culturais. Exemplo, lá na região sul, a gente sabe que é mais frio, então o clima, o tipo de vegetação aqui determina que essa região é diferente, por exemplo, da região sudeste, aonde está inserido o nosso estado, Rio de Janeiro, que é um pouco mais quente, né? Às vezes no sul pode chegar a nevar, no Rio de Janeiro não neva, né? O Rio de Janeiro, a região sudeste, ela é mais quente, diferente da região sul. Então, essa divisão, né, dessas 5 regiões, o que determina esse espaço entre essas regiões, a gente dá um nome de regionalização. A divisão do nosso país, né, do Brasil, como a gente viu, são 5 regiões. E aí, para tornar essa administração do nosso país um pouco mais fácil, foi pensado nisso. Né? Região, como a gente tem uma palavra muito importante para a geografia. É uma parte do espaço que tem algumas características comuns e diferentes. Agora, a gente vai lá para a parte do nosso país, num todo, dentro do continente. Viu? Quando a gente começou, a gente foi lá, né, pela questão do bairro, do município, aí que tem a cidade, o estado. O maior de todos é o nosso continente, né, onde nós estamos inseridos. O Brasil no mundo planisférico. Você já deve ter visto esse mapa. E aí está a divisão dos nossos continentes. A gente tem a Europa, a gente tem a Ásia, a Oceania, a Antártida, a África e a América. O nosso país, aonde está marcado um xizinho, pertence à América do Sul. Na América do Sul, tem 12 países, por exemplo, Chile, Argentina, Bolívia. Então, esses países
pertence à América do Sul. Olha que interessante. Da América do Sul, aonde tem um xizinho aqui, ó, dentre esses 12 países, o nosso país, o Brasil, ele é o maior da América do Sul. Nossa, viu que legal? A gente descobriu uma curiosidade. E aí, assim, né, a gente termina a nossa aula sobre essa divisão do território, do espaço, né, que determina através dos limites, né, da fronteira ou limite municipal, né? E para você já começar a testar os seus conhecimentos, eu deixei uma dica aqui, ó. O IBGE Educa é o portal do IBGE, que é o Instituto Brasileiro Geográfico, né, de Estatística, voltado para a educação, com conteúdo atualizado e lúdico, super interativo sobre o Brasil. O site apresenta mapas, curiosidades, notícias e brincadeiras. Lá tem um quebra-cabeça de mapas que você pode começar a fazer e aí já coloca em prática um pouquinho da aula que a gente viu hoje, certo? Fica essa dica aí para vocês. E beijos!